Poucos filmes marcaram tanto e se tornaram tão icônicos quanto Scarface. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Al Pacino, o filme marcou gerações e se tornou um dos grandes filmes de máfia do cinema. A história acompanha Tony Montana, um refugiado cubano que chega aos Estados Unidos sem dinheiro, mas disposto a fazer qualquer coisa para conquistar respeito e poder. Hoje você vai relembrar toda a trajetória de Tony Montana, um dos maiores mafiosos do cinema. O filme começa mostrando imagens reais da crise migratória de 1980. Naquele período, cerca de 125 mil cubanos deixaram Cuba rumo aos Estados Unidos durante o chamado Êxodo de Mariel. É nesse cenário que conhecemos Tony Montana. Tony chega nos Estados Unidos ao lado de seu melhor amigo, Manny Rivera. Mesmo sem dinheiro, ele age como alguém destinado ao sucesso e grandeza. Durante a entrevista de imigração, os agentes americanos fazem várias perguntas a Tony, mas uma delas se destaca. Sexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Mesmo assim, Tony responde tudo de forma provocadora. Ele desafia os oficiais e demonstra enorme desprezo por autoridade. Ele fala que cometeu crimes, mas por necessidade, porque não aguentava mais comer polvo e precisava mudar de vida. Ele diz que não é um ladrãozinho qualquer. Eu não sou ladrão de puta. Eu sou Tony Montana, um prisioneiro político de Cuba. Como consequência, Tony e Manny são enviados para um campo de refugiados. No campo, Tony descobre que um antigo oficial cubano chamado Emílio Rebenga também está preso ali. Rebenga havia torturado e assassinado diversas pessoas em Cuba. Um poderoso traficante de Miami oferece residência permanente para quem matar Rebenga. Tony aceita imediatamente. Durante um tumulto no campo, Tony e seus parceiros atacam Rebenga. Manny atrai o homem até um galpão e Tony o mata na facadas. Depois disso, Tony e Manny recebem autorização para permanecer nos Estados Unidos. Algum tempo depois, Tony e Manny trabalham lavando pratos em uma pequena lanchonete. Mas Tony odeia aquela vida. Ele não suporta ser pobre, não suporta receber ordens e, principalmente, não suporta ver outras pessoas ricas enquanto ele continua na miséria. Pouco tempo depois, Manny consegue contato com Omar. Omar oferece um trabalho para Tony participar de uma negociação de drogas. Tony discute e quase começa um tiroteio com ele. Omar oferece outro trabalho para ele: comprar cocaína de uns colombianos barra pesada. Tony odeia colombianos, então aceita o trabalho na hora. Tony, Manny e alguns homens vão até Miami Beach para comprar a droga. Tony e mais um homem vão até o apartamento dos colombianos. No começo, tudo parece normal. Um colombiano recebe Tony de maneira simpática até demais. Mas rapidamente a negociação fica tensa. Tony se estressa e xinga o homem. Você vai me conhecer depois que começar a negociar comigo e para de falar merda, Hector! Os outros colombianos puxam várias armas e atacam Tony e seu parceiro. Um dos amigos de Tony é capturado. Então os criminosos ligam uma motosserra. Enquanto Tony fica amarrado, os traficantes começam a cortar o parceiro dele ao meio. Mesmo em perigo extremo, ele continua tentando manter a calma. Enquanto os dois estão quase morrendo, Manny está paquerando uma mulher na rua, mas percebe a demora de Tony. Então ele invade o apartamento armado e começa um enorme tiroteio. Tony consegue escapar e reage imediatamente. Ele mata vários colombianos, mas o chefe deles, que matou o homem com a motosserra, consegue escapar. Tony vai atrás dele e o mata com um tiro na cabeça no meio da rua. Uma cena lendária e muito marcante. Depois do massacre, Tony entrega o dinheiro e a droga para Frank Lopes. Ele chama a atenção porque conseguiu trazer o dinheiro e a droga de volta. Tony se encontra com Frank,
Mas o que realmente chama a atenção dele é a esposa de Frank, Elvira. No instante em que Tony a vê, ele fica obcecado e jura que um dia ela vai ser a mulher dele. Frank leva Tony e Manny a uma boate. Elvira vai junto. Tony começa a flertar descaradamente com ela, mas Elvira diz isso. Mesmo que eu estivesse cega, desesperada, com fome e morrendo de tesão numa ilha deserta, você seria o último ser a me foder. Mesmo assim, Tony fala que ela ama ele. A mulher desse cara. Ela gosta de mim. Por quê? Tony fala que viu os olhos dela. E os olhos nunca mentem. Os olhos, Chico. Eles nunca mentem. 3 meses se passam. Tony ainda trabalha para Frank, mas a relação não é muito boa. Além disso, agora Tony tem muito dinheiro. Mas mesmo assim, ele não está satisfeito. Ele quer cada vez mais poder. Tony vai visitar a mãe e a irmã que ele não vê há anos. Ele chega oferecendo dinheiro, falando que agora é um sucesso, que venceu na vida e que vai aposentar as duas com o dinheiro dele. A irmã dele, Dina, fica maravilhada e muito feliz com a volta dele. Já a mãe dele reage de maneira oposta. Diz que ele é um vagabundo, que suja os nomes dos cubanos e que não vai deixar ele estragar a irmã dele. Ela manda Tony embora e diz para ele não voltar. Tony ouve quieto e sai, mas deixa $1000 para a Dina, sem que a mãe saiba. Quando ele entra no carro, Manny fala que a irmã dele está muito bonita e demonstra interesse nela. Tony fica furioso e manda ele ficar longe de Dina. Fica longe dela. Entendeu? Tony vai junto de Omar fazer um negócio com Alejandro Sosa. Ele se empolga e faz um acordo milionário com o dinheiro de Frank. Durante essa reunião, um dos capangas de Sosa, Alberto, reconhece Omar. Sosa dá a ordem para que ele seja morto. Os capangas matam ele, mas Sosa deixa Tony vivo. Depois ele fala que Omar tinha traído ele, entregado ele para a polícia. Sosa diz que não matou o Tony porque acredita nele e gosta dele. Tony fala que a única coisa que tem é palavra e coragem, que não estava nem aí pro Omar e que vai resolver o negócio com o Frank. Sosa resolve confiar nele, mas deixe claro uma coisa. Não me fode, Tony. Nem pensa em me sacanear. Tony volta para Miami e vai falar com Frank. Frank fica furioso porque Tony fez um contrato de 18 milhões sem nem falar com ele. Mas Tony deixa claro que tudo vai dar certo e que ele é amigo do Sosa. Frank discute um pouco, mas no fim aceita. Tony vai visitar Elvira e fala que quer que ela se case com ele e seja mãe dos seus filhos. Ele também fala que Frank não vai durar muito e que logo vai vir buscar ela. Frank não vai durar, sacou? Está acabado. Durante uma festa, Tony vê a irmã dele dançando com um cara. Ele fica completamente furioso e manda Manny ficar de olho nela. Depois disso, ele começa a dar em cima da Elvira na frente do Frank. Quando ele vai cobrar satisfação, Tony fala isso. A única coisa neste mundo que dá ordem é coragem. Você tem? Frank vai embora e deixa Elvira com Tony. Mais tarde, Tony vê a irmã entrando no banheiro com um cara. Ele vai atrás, espanca o cara, dá um tapa na cara dela e manda que o Manny leve ela para casa. No carro, Manny fala que aquele homem não era para ela e começa a rolar um clima entre os dois. Mas Manny rejeita ela por medo do que Tony poderia fazer. Durante a festa na boate, Tony é atacado por alguns homens que tentam matá-lo. Mas ele mata os homens e consegue escapar. Não demora muito para ele descobrir quem foi o mandante. Frank. Tony vai atrás dele tirar satisfações. Frank se ajoelha e começa a pedir perdão. Oferece a mulher e todo o seu dinheiro a Tony. Tony fala que não vai matar ele, mas que Manny sim. Manny pega a arma e dispara na cabeça de Frank. No! Oh! Tony também mata um policial corrupto que trabalhava para Frank.
mas decide poupar a vida do último homem da sala e oferece um emprego para ele. Depois disso, Tony vai buscar Elvira para ir junto com ele. Ela aceita sem nem hesitar. Depois da morte de Frank, Tony cresce rapidamente. Ele constrói um gigantesco império do tráfico. Agora vive em uma enorme mansão. Possui seguranças armados, dinheiro infinito, carros luxuosos. Tony finalmente conquista tudo aquilo que sonhava. Ele dá um salão de beleza para a Gina e finalmente se casa com Elvira. Além disso, ele compra um tigre. Mesmo assim, ele vai ficando cada vez mais agressivo e ganancioso. Ele começa a consumir enormes quantidades de cocaína. Tony passa a desconfiar de todos. Sua relação com Manny e Elvira piora muito. Até que Tony é pego lavando dinheiro. Ele fica desesperado e procura Sosa. Sosa diz que ele também está com problemas, mas que vai ajudar Tony se Tony ajudar ele também. Tony aceita e pergunta o que ele vai ter que fazer. Sosa explica que um cara está investigando ele e outros chefões da máfia, e que amanhã ele vai fazer um discurso importante na TV. Sosa quer que Tony mate ele. Tony aceita e Sosa manda Alberto ir junto com ele. O mesmo cara que matou Omar. Alberto tem experiência com assassinatos e por isso Sosa mandou ele junto. Nesse mesmo dia, Tony, Elvira e Manny vão a um restaurante e começam a comer. Elvira diz que perdeu a fome. E o clima, que já não era bom, fica pior. Tony começa a dizer que Elvira não passa de uma viciada, que tem o útero podre e que não serve nem para ter um filho. Elvira diz que Tony não passa de um traficante, que não vai conseguir nem ficar vivo para ver o filho crescer e que seria um péssimo pai. Depois ela se levanta, fala que vai se separar dele e vai embora. Tony se levanta muito alterado, mas todos começam a olhar para ele. Ele fala que a sociedade precisa de caras que nem ele para apontar e dizer: aquele é o cara mau. Tony fala que ele é o cara mau e que não tem que se esconder que nem eles. Precisam de gente como eu para poder apontar e dizer: aquele é um cara mau. Depois disso, ele vai embora, completamente alterado e enlouquecido. No outro dia, Tony e Alberto estão em um carro prontos para matar o jornalista que está investigando Sosa. Alberto coloca uma bomba embaixo do carro dele. Tudo está dando certo. Até que a mulher e as filhas do jornalista entram no carro. Tony diz que tem princípios e que não mata nem mulher e nem criança. Alberto não liga e manda ele acelerar o carro. Na hora que Alberto vai detonar a bomba, Tony saca uma arma e atira nele. Tony começa a xingar o cadáver. Eu falei, criança e mulher não! Mas você não me escutou! Não é, seu babaca de merda? Agora você se fudeu! Quando volta para casa, Tony recebe uma ligação de Sosa. Sosa fica furioso por Tony não ter matado o jornalista. Tony tenta se explicar, mas Sosa diz que a guerra começou e que ele não vai perder. Tony começa a gritar e diz que não tem medo de Sosa. Sosa desliga e Tony fica mais paranoico do que antes. Logo depois, a mãe de Tony pede para que ele vá atrás de Gina. Ela não vem para casa há dias, porque se mudou para uma mansão em bairro nobre. Tony acha isso muito estranho, porque nunca deu tanto dinheiro para ela. Quando chega na casa, Tony vê Manny e sua irmã juntos. Sem nem pensar, Tony saca uma arma e dispara em Manny, o deixando morto. Gina sai correndo e diz que era uma surpresa. Os dois tinham se casado há poucos dias, mas Tony acabou com tudo. Tony ordena que seus homens levem Gina para a casa dele. Ela vai gritando e xingando o Tony. Quando eles chegam, Tony senta em sua cadeira e começa a lembrar de Manny. Ele começa a se culpar e não entende como fez isso. Ele matou seu único amigo. Pela primeira vez, Tony Montana se sente arrependido. Enquanto lamenta o que fez, Gina aparece completamente abalada pela morte de Manny. Ela dispara várias vezes contra Tony, mas nenhuma acerta ele. Pouco depois, os homens de Sosa invadem a mansão e Gina acaba sendo atingida e morre. A última pessoa que ainda restava na vida de Tony desaparece diante dos seus olhos. Consumido pela dor, Tony decide lutar até o fim. Então
explode a porta do escritório. Dê um alô pro seu amiguinho! Tony enfrenta todos os capangas e se sai bem. Ele aguenta vários tiros, mas um dos capangas, que parece que saiu de outro filme, aparece e mata Tony pelas costas. Tony cai morto em sua fonte. E logo acima de seu corpo tem uma frase: "O mundo é seu". Isso representa toda a jornada de Tony até aquele momento, que cresceu tentando conquistar o mundo.